Como eu havia dito na aula passada, hoje nós veremos algumas figuras de linguagem, 11 mais, para ser mais exato, tá? Serão 11 figuras que nós veremos. As figuras de linguagem são elementos muito curiosos porque não há regra para a utilização dela, por exemplo, como uma regra gramatical, uma regra de tempo verbal. É só você compreender e saber o que cada uma é. Por isso nós vamos passar uma por uma, exemplificando e conceituando para ficar mais claro na sua cabecinha, ok? Antes de mais nada, vamos ver o que são essas figuras de linguagem, né? Porque não basta saber utilizar, você precisa saber o que elas são e qual a finalidade delas, né? Como tudo na vida, estudantil tem que ter uma finalidade, né? Você não pode simplesmente estudar um conteúdo aleatório. Eu falo isso para vocês toda a aula. Todo conteúdo tem que ter uma justificativa de aplicação, né? Ele tem que ter uma aplicabilidade na sua vida a curto, médio e longo prazo. Então, as figuras de linguagem são bastante curiosas porque você pode pegar qualquer prova do Enem, de qualquer, enfim, qualquer ano, e você vai encontrar 2, 3, 4, 5 questões na prova envolvendo figuras de linguagem. Eu te garanto, tá? Se duvidar, eu depois na próxima aula eu até trago para vocês. Então, as figuras de linguagem elas são, né, também chamadas figuras de estilo, mas você vai ver mais por figuras de linguagem mesmo. E elas são recursos, tá? Então lembra disso aqui, ó. Elas são o que? Antes de mais nada, são recursos, tá? Que os escritores, enfim, né, utilizam para provocar um efeito de interpretação no leitor, tá? Então elas são o que? Traduzindo, elas são recursos de estilo. Só isso. Quando perguntar para você, o que são as figuras de linguagem? As figuras de linguagem são recursos de estilo que usa-se nos textos para causar uma diferente interpretação. Ou simplesmente só diga que elas são recursos de estilo, que também estará certo, tá? Então, esse é o conceito básico da figura de linguagem, tá? Das figuras, das figuras. Então vamos ver agora 11 figuras, tá? Nós temos mais de 28 figuras de linguagem na língua portuguesa. Nós vamos ver essas 11 aqui porque, né, já é difícil memorizar, imagine ver todas de uma vez. Então vamos ver essas 11 que são talvez as principais e as mais comuns aí. Começando da principal, né, que é a metáfora, né, que provavelmente você já sabe o que é, tá? E logo após a metáfora, nós temos a comparação. Por que eu já falei das duas de uma vez? Porque para você entender a metáfora, você tem que entender a comparação. E para você entender a comparação, você precisa também entender a metáfora. Vou traduzir. A metáfora ela é uma comparação sem o termo comparativo, tá? Sem os conectivos de comparar. E quais são os conectivos de comparar? Como, assim, tal qual, né? Por exemplo, tá aqui, ó. Seus olhos são como jabuticabas, né? Ele está comparando usando o que? Um conectivo de comparação. Na metáfora vai ter a comparação, mas sem o conectivo de comparação, né? Geralmente vai vir isso aqui, ó. É uma, tá? Geralmente. Por exemplo, a vida é uma nuvem que voa. Né? Ele usou algum conectivo de comparação? Não, mas ele fez uma comparação. A vida é uma nuvem que voa. A vida é uma nuvem que voa? Obviamente não, né? Note aqui na charge aqui no cartunzinho, né? A conversa entre os dois ratinhos, ó. Fala uma coisa romântica. Aí ele, ó, meu amor é uma caravana de rosas. Né? O amor dele é uma caravana de rosas? Não. Ele fez uma comparação sem utilizar o termo comparativo. Se ele tivesse dito, ó, meu amor é como uma caravana de rosas, então ele teria usado aqui, ó, um conectivo da comparação e não seria mais metáfora, seria o que? Comparação, ok? Olha o exemplo do quadrinho aqui também, ó. Acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor, né? Então ele comparou diretamente. Lembra, metáfora é uma comparação sem o conectivo de comparar. A comparação é uma comparação, obviamente, só que com os conectivos. Metáfora sem conectivo, comparação com conectivo. Fica fácil assim, tá? Lembrou? Metáfora com conectivo, perdão, sem conectivo, comparação com conectivo. Lembrou disso? Acabou, você não vai errar mais nunca, eu te garanto, ok? Vamos à terceira, que é a metonímia, tá? O acento agudo lá. A metonímia, ela é a transposição de significados, considerando a parte pelo todo ou o autor pela obra. Falando isso aqui, você não entendeu nada, né? O que é a metonímia? A metonímia é aquela figura de linguagem
que nós usamos diariamente. Você fala para sua mãe assim, perdão, sua mãe fala para você, menino, pega o Bombril lá para mim lavar a louça, né? Bombril é a marca. O que que tem lá dentro? Bucha de aço, tá? Eu vou beber Nescau. Você vai beber Nescau? Nescau é a marca, né? Você vai beber o quê? O leite achocolatado que está lá dentro, né? E assim por diante. Eu vou comer um Nissin hoje. O Nissin hoje também é a marca, né? Olha o exemplo aqui, ó. Eu vou ler Shakespeare. Você vai ler ele? Ele já até morreu. Você vai ler uma obra que ele escreveu. Então, todas as vezes que acontece essa transposição do todo pela parte, ou do autor pela obra, né? Ou da marca pelo produto, é uma figura de linguagem chamada metonímia. E você já percebeu que nós usamos ela no dia a dia, né? É mais comum do que se acha. Essa aqui é uma das minhas favoritas, tá? Eu chamo ela de figura de linguagem da zoeira. Eu acho ela bem engraçadinha, porque é a catacrese, né? Ela é uma metáfora desgastada. Como assim? As pessoas que deram nome às coisas, né, no princípio, eu acho que esgotou as ideias e aí eles tiveram que usar nomes para definir outras coisas iguais, né? E nessa acabou que a gente tem uma figura de linguagem chamada catacrese, que serve justamente para denominar essas palavras desgastadas, como exemplo, cabeça do alfinete. O alfinete tem cabeça? Não, mas aquele lugar lá, né, aquela ponta a gente chama de cabeça. Céu da boca, a boca tem céu? Não, mas esse lugar aí é chamado de céu da boca. E aí por diante, dente de alho, asa da xícara, pé da mesa. Então todas as vezes que você encontrar essas palavras, né, que são desgastadas, que são repetidas, que não fazem sentido lógico, elas são chamadas de catacrese, ou, como eu costumo dizer, a figura de linguagem da zoeira. A quinta é a antítese, olha o acento lá, antítese, né? Uma proparoxítona, lembrando que toda proparoxítona é acentuada. Antítese ela é o quê? Ela é o uso de termos que têm sentidos opostos. Então, é a figura de linguagem brigona. Por quê? Porque ela vai estar sempre em oposição. Quando houver termos, palavras que se opõem dentro de uma frase, de um texto, vai ser chamado de antítese. Por exemplo, toda guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz. Olha só, são duas coisas totalmente opostas, guerra e paz. Se fosse noite e dia, antítese. Claro e escuro, antítese. Doce e salgado, antítese. Todas as vezes que houver contraposição, sentidos opostos de palavras em uma mesma frase, isso se chama antítese. Olha o quadrinho. A sexta é a aliteração, tá? O que é a aliteração? Muito fácil. A aliteração nada mais é do que a figura de linguagem responsável por definir a repetição dos sons consonantais. Não são os sons, tá? Vocálicos, são sons consonantais. Então, essa aqui não é tão comum, mas assim, na literatura, nos versos, você vai encontrar algumas. Por exemplo, todo mundo conhece esse aqui, ó. O rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Então você teve aqui uma repetição constante do fonema F, do fonema R, né? Rato roeu, roupa, rei, Roma. Então, todas as vezes que houver essa repetição de consoantes em uma frase, né, no mesmo sentido ali, essa figura de linguagem se chama aliteração. A sétima, o eufemismo. Essa aqui também é muito legal, porque ela é a figura de linguagem responsável por suavizar uma expressão. Então, quando você vai a um velório ou alguém pergunta o que aconteceu, a pessoa geralmente fala, ele partiu dessa para melhor. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que a pessoa morreu. Então, todas as vezes que houver a suavização de uma expressão pesada, nós chamamos isso de eufemismo. Oitavo, onomatopeia, muito utilizada na língua portuguesa, principalmente nos quadrinhos. É a figura de linguagem responsável, né, por imitar os sons aí que a gente não consegue expressar. Por exemplo, tic-tac do relógio, o bum-bum-bum do menininho batendo o bumbo, o outro chorando buá, buá. Nos quadrinhos, todas as vezes que você vê a representação de sons da boca, né, sons, enfim, da boca, não, sons, né, gerais, através da grafia, isso se chama onomatopeia, que não tem mais acento. A nona é a personificação, tá? Que também ela é chamada de prosopopeia, tá? Você pode ver, personificação e prosopopeia é a mesma coisa, a mesma. O que é a personificação? De personificar, tá? É o que?
é quando você atribui qualidades humanas a seres inanimados. Por exemplo, o jardim olhava as crianças. Pera, o jardim é inanimado. Eu disse que ele o quê? Olhava, né? Então eu atribuí o quê? Ó? Uma característica humana, desculpa, uma característica humana a algo inanimado. Todas as vezes que você atribui característica humana a algo inanimado, se chama personificação. A penúltima, o pleonasmo, que é muito utilizado no Enem, o Enem adora pleonasmo, tá? Que é? É a repetição da palavra ou da ideia contida para intensificar o significado, né? Então você fala, tio, eu vou sair ali fora, tá? Eu vou sair para fora, eu vou entrar para dentro. Não, eu vou subir, vou descer lá embaixo, eu vou subir para cima, né? Então isso aí é pleonasmo e é muito errado, tá? Nunca use, nunca fale, vou descer para baixo, subir para cima, entrar para dentro, sair para fora e por aí vai, tá? Porque isso é pleonasmo e é bastante errado dentro da construção da língua. E por fim, a nossa última, que eu nem preciso falar, todo mundo sabe o que é hipérbole. Hipérbole é a figura de linguagem do exagero. Por exemplo, vocês reclamam de copiar o tempo inteiro, né? Nem todos. Quase morri de estudar. Vai morrer de estudar mesmo? Ninguém morre de estudar. O que você fez? Você exagerou. E todas as vezes que há o exagero, ai, tô com tanta sede que eu vou morrer de sede. Ou comi tanto que vou explodir. Você vai explodir? Não vai. Você exagerou. Quando isso acontece, a figura do exagero é a hipérbole com acento, ok? Então, é isso. Espero que tenham gostado, entendido. Desculpando o vídeo longo, porque são muitas figuras, não tinha como ficar menor. Eu falei o mais rápido possível, mas ainda assim ficou grande. Lembrando que qualquer dúvida eu estou sempre à disposição. Um abraço e até a próxima.